Olá, pessoal! Nas aulas passadas, nós falamos sobre várias faixas etárias, né, pelas quais passamos durante a nossa vida. E hoje nós vamos finalizar esse módulo falando sobre o que é ser um adulto. Então, chegamos à última fase da nossa vida, que é a vida adulta. Mas o que é ser um adulto, finalmente? Então, ser um adulto é muito mais, né, vai muito além do que atingir os 20 anos de idade. Não significa, ser adulto não significa apenas chegar a determinada idade, ou seja, mais ou menos por volta dos 20 anos que nós entramos na fase adulta. Mas, independentemente do sexo, ser adulto é possuir, na verdade, um conjunto de comportamentos que envolvem, na maioria das vezes, né, saber lidar saber agir nas diversas ocasiões, ter sensibilidade às necessidades das outras pessoas, assumir a responsabilidade pelos seus atos. Lembra que até então nós estamos na tutela dos nossos familiares e eles respondem pelos nossos atos. Então se espera de um adulto que ele já seja capaz de assumir as próprias responsabilidades pelos seus atos, né? Ele também deverá se adaptar às exigências dessa nova etapa da vida de forma equilibrada. Então é próprio dessa fase a procura por uma atividade profissional e também pela vida conjugal. Então essas duas tarefas, né, tanto a atividade profissional como a vida conjugal, elas vão necessitar de bastante esforço e dedicação. E muitas vezes as pessoas, né, elas não se adaptam a essas novas exigências que se apresentam nesses aspectos da vida. Então, do adulto é esperado autonomia. E essa autonomia, ela aparece quando se percebe na vida dessa pessoa que há equilíbrio entre os seus interesses pessoais, quando ele consegue também estabelecer relacionamentos interdependentes, ou seja, nesses relacionamentos ele tanto influencia como ele também é influenciado. Ele consegue se relacionar de uma forma flexível e respeitosa com qualquer faixa etária, né? Ele sabe se relacionar com uma criança, com um adolescente, com os seus pais, com pessoas do trabalho. Então, ele é capaz de desenvolver um bom relacionamento com qualquer pessoa. Ele também, nessa fase da vida, né, ele deve ser capaz de sentir prazer na posição que ocupa, também na sua vida emocional, na sua vida social, nas suas ocupações, e buscando sempre, né, o aprimoramento em cada uma dessas coisas. Então, ele também nessa fase deve reconhecer quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos e, principalmente, estar ciente da consequência dos seus atos. Um aspecto muito importante que nós, como adultos, temos que lembrar é que essa fase, a fase da vida adulta, ela é permeada, né? Ela é cheia de frustrações e de conflitos. E isso torna essa fase da vida uma fase muito desafiadora. E como num conflito, né, deverá ocorrer a escolha por uma das opções disponíveis. Então nós podemos dizer que a fase adulta, ela é permeada, ela é cheia, é uma fase onde nós passamos por muitas frustrações e conflitos. E essas coisas, né, as próprias frustrações e conflitos que aparecem nessa fase da nossa vida, tornam esse momento um momento muito desafiador. O que nós podemos entender por frustração, né? É uma palavra que a gente ouve bastante, mas frustração é um estado emocional que surge todas as vezes que um obstáculo interfere na satisfação de um desejo, de uma necessidade, de uma meta, de uma expectativa ou de uma ação. É como se nós estivéssemos andando por um caminho e de repente aparece ali uma barreira e nós não conseguimos chegar aonde nós gostaríamos de chegar e isso pode gerar uma grande frustração para a nossa vida. Então, como adultos, é importante que a gente conseguir passar por essas frustrações.
E isso vai permitir que nós tenhamos uma vida saudável, né? Quando nós temos dificuldade em aceitar as frustrações, os conflitos que surgem, isso pode ocasionar outros problemas na nossa vida, como depressão, desânimo, ansiedade. Mas nós temos que ver, e temos que alertar também as pessoas que convivem conosco, que a frustração, ela faz parte da vida do adulto. Então, uma coisa muito importante nessa fase da nossa vida, na fase da vida adulta, é a escolha profissional. Então, o momento da escolha profissional, na verdade, não é feito na idade adulta. Como nós vimos na aula passada, é durante a adolescência que vai ser feita essa escolha profissional. Mas é muito comum acontecer da pessoa fazer essa escolha durante a adolescência, o início da juventude, e depois não se adequar à profissão que ela escolheu, né? Por ser a adolescência um momento do desenvolvimento humano muito conturbado, então muitos jovens acabam escolhendo profissões por motivos distorcidos. Por exemplo, alguém pode escolher determinada profissão por essa ser a profissão dos pais, ou por ser alguma coisa que a família desejava para ele, pode ser também por questões financeiras, né? O adolescente ali ouve falar de uma profissão que dá muito dinheiro, então de repente ele acha que o dinheiro é tudo e ele escolhe essa profissão e mais tarde ele não vai se sentir satisfeito com essa profissão, né? Ou pode ainda ir contra qualquer sugestão que seus pais derem, às vezes na adolescência, para frustrar até os pais, para ir contra os pais, eles escolhem alguma coisa que é totalmente contrário àquilo que a família desejaria para ele, né? Então, mais tarde ele pode se arrepender disso, dessa escolha. Então, muitos adultos, a gente percebe que chega uma fase da vida e às vezes fazem uma outra faculdade ou optam por escolher um outro tipo de trabalho, justamente porque não se sentem satisfeitos no trabalho. E uma coisa que devemos lembrar é que na vida adulta nós passamos a maior parte da nossa vida, do nosso dia, no trabalho. Então é muito importante que haja essa satisfação no trabalho, né? Justamente por causa disso. Então, fatores estressantes no trabalho surgem quando há muita ou pouquíssima pressão. Vê que é interessante isso daqui, né? Essas frustrações ou fatores estressantes, na verdade, vão surgir no trabalho quando existe muita pressão no trabalho ou quando não existe nada de pressão. Então, tem que ser equilibrado, né? E, às vezes, essa pressão que o trabalho exerce sobre a nossa vida vai gerar em nós problemas psicossomáticos. Então, são colocadas 5 condições, né, por ordem de importância, eu vou falar cada uma delas, que geram o maior número de relatos de satisfação no trabalho. Então, foi feita uma pesquisa perguntando para a pessoa, o que é que te traz maior satisfação no seu trabalho? E, em primeiro lugar, as pessoas responderam que elas gostam do trabalho quando esse trabalho é desafiante. Quando ela encontra motivos para trabalhar ali, ela tem desafios diariamente, ela está tentando cumprir as suas metas e está crescendo dentro do trabalho. A segunda condição é quando o empregador, né, o patrão, ele disponibiliza para esse funcionário equipamentos suficientes e auxílio também profissional para o cumprimento das tarefas. Então, quando essa pessoa se sente bem acolhida no trabalho e quando a própria empresa, ela disponibiliza aquilo que é necessário para a realização daquele trabalho. O terceiro fator, então, que traz também satisfação no trabalho, é quando o trabalhador, ele se sente preparado para cumprir a sua tarefa. Ele domina o assunto, ele conhece o do seu trabalho, então ele faz aquilo com tranquilidade, com segurança. O outro aspecto, né, o quarto aspecto, é quando o trabalhador tem autonomia para resolver os problemas que aparecem durante, né, o percurso do seu trabalho. Então, ele tem liberdade para interferir, para buscar soluções. E, finalmente,
o que a gente achava aqui talvez fosse o mais importante, mas que ocupa a 5ª colocação, é o salário compatível com a tarefa exigida. É quando aquele empregado, ele acha que recebe o suficiente para aquela tarefa que ele está desempenhando, né? Agora, ao contrário disso, quais são os pontos que geram insatisfação no trabalho? Então, foi também feita uma pesquisa e as principais respostas são as seguintes. O trabalhador, ele não está satisfeito no seu trabalho quando o seu trabalho traz riscos de segurança e de saúde, quando existe também uma sobrecarga de trabalho, né? Ele fica sobrecarregado. E outra coisa também que traz insatisfação são turnos variáveis. Um dia ele trabalha no período da manhã, outro dia ele trabalha no período da noite. Então, quando existe essa sobreposição de turnos também gera insatisfação. Outra coisa que traz insatisfação no trabalho é supervisão inadequada. Quando são colocadas pessoas, chefes, supervisores acima daquela pessoa que às vezes tratam de maneira inadequada, cobram de forma exagerada, supervisionam de forma a tornar o ambiente de trabalho um ambiente meio que insuportável, né? Também, quando o salário não é compatível com a tarefa exigida, né? A pessoa se esforça muito, trabalha adequadamente, mas o salário não é compatível com o que ele está desenvolvendo dentro daquele local de trabalho. E, finalmente, um ponto também que gera insatisfação é quando existe pouca oportunidade de progressão dentro da empresa, né? Ele não tem motivação para melhorar, porque ele vai ser sempre aquilo, ele vai continuar sempre naquele mesmo cargo, não existe um plano de carreira dentro da empresa que o motiva a melhorar as suas ações naquela localidade. Então, tem esse aspecto da vida adulta, que é a profissão, que é de extrema importância, e o outro aspecto muito importante na vida adulta é a vida de relacionamentos, né? É uma parte da vida adulta, um aspecto da vida adulta que merece especial atenção. Por quê? Porque a forma como nós nos relacionamos socialmente e a dois também depende da forma como nós aprendemos a nos relacionar e a confiar nas pessoas desde o nosso nascimento. Então, quando nós chegamos agora na vida adulta, todo o reflexo da nossa vida anterior vai aparecer. Então, os nossos relacionamentos agora no casamento vão refletir a nossa vida anterior. Então, as pessoas que não amadureceram emocionalmente poderão ter nesse período da vida estresse em vez de apoio e afeto. Então, por isso que é importante uma vida emocional saudável, para que quando nós chegamos à vida adulta, nós não venhamos a ter esses problemas de relacionamento. Agora, é óbvio, gente, que nós temos que pensar que em qualquer momento da nossa vida, nós podemos consertar o que ficou ruim para trás. Nós não podemos simplesmente chegarmos a aceitar que não existe mais solução. Eu fui criado assim, eu aprendi desse jeito e por isso que eu acho dessa forma. Não. Nós não podemos pensar dessa forma e temos que aconselhar aqueles com os quais convivemos que em qualquer fase da nossa vida nós podemos mudar. Nós podemos obter ajuda, nós podemos operar mudanças na nossa vida e podemos chegar a ter um ótimo relacionamento através disso. Então, os dois temas fundamentais da vida adulta são, de fato, trabalho e amor. Sobre o trabalho, nós discutimos já alguns temas, né? Então, agora vamos tratar do amor, do relacionamento, da amizade, né? Sabendo que a amizade, ela exerce uma importância fundamental para a vida adulta. Porque, diferentemente, né, da vida até agora, quando nós chegamos na vida adulta, as amizades, elas possibilitam para nós uma troca de ideias, aprendizagem, auxílio na resolução dos conflitos cotidianos. Porque nós podemos encontrar amigos que estão passando pelos mesmos problemas, nós podemos pegar conselhos com pessoas que já passaram por aquilo,
ou que tem algum conhecimento sobre aquilo que nós estamos passando. Podemos fazer uma relação também, ter uma relação de troca de ideias e de aprendizado, né? Então, como nos períodos anteriores do desenvolvimento, né, a diferença nas amizades entre homens e mulheres. Né, as mulheres adultas, elas tendem a manter diálogos mais confidenciais, e elas normalmente vão falar sobre seus sentimentos, sobre seus problemas. As mulheres são mais abertas para isso, para procurar ajuda quando estão passando por alguma dificuldade. Quando se encontram num grupo de amigas, as mulheres vão falar sobre o marido, vão falar sobre os filhos, sobre as dificuldades que elas passam. Agora, já os homens não, eles já não tendem a falar muito sobre a vida pessoal, mas eles vão falar mais dos seus interesses mútuos, dos interesses comuns, e muito pouco sobre os seus sentimentos e sobre os seus problemas. Mas, de forma geral, né, os adultos, eles possuem muito menos amigos do que na fase da adolescência, principalmente por causa da escassez do tempo. Vê que é uma fase da vida que nós estamos sobrecarregados. Até se diz que é a fase de carregar fardos. E é algo também que nós temos que aceitar com alegria. É a fase que nós estamos criando os nossos filhos, então os nossos filhos estão dependendo de nós. É a fase que os nossos pais estão envelhecendo e eles também estão precisando de nós. É a fase em que nós estamos empenhados em sustentar a nossa família, precisamos trabalhar, precisamos nos relacionar fora da nossa residência, no nosso trabalho, e muitas vezes nós carregamos as cargas também dos nossos amigos, dos seus familiares, que eles compartilham com a gente. Então, é uma fase da vida em que nossa cabeça está realmente muito cheia e nossos ombros estão sobrecarregados. E nós temos que aprender a lidar com isso de forma tranquila, de forma que não venhamos a perder a paciência, a ficarmos estressados e acharmos que isso também só acontece com a gente. Ao contrário, faz parte dessa fase da nossa vida, né? Então, nessa época, por causa da falta de tempo, o nosso círculo de amigos diminui muito. Nós não temos muito tempo para nos relacionar fora da nossa casa, né? Então, muitas vezes se torna difícil a gente travar assim, uma boa conversa com os nossos amigos, por causa da jornada de trabalho, por causa de estudos, muitas vezes, que vem nos fazer exigência, né, do nosso tempo. Agora, em relação ao relacionamento conjugal, é a fase onde as pessoas dedicam-se para encontrar um parceiro, né, uma parceira com o qual vão desenvolver um compromisso íntimo, e isso faz parte, né, do desenvolvimento humano. Se espera isso, vê que em cada fase da nossa vida, coisas são cobradas de nós, e do adulto se espera também que ele vai encontrar alguém, que ele vai se casar, e que ele vai desenvolver aí a sua vida adulta se relacionando com alguém, né? Então, as pesquisas, elas têm mostrado que as uniões e início de novas famílias estão acontecendo cada vez mais tarde. No passado, era mais comum as pessoas casarem mais jovens. Agora, hoje, se percebe que isso tem mudado. Muitas pessoas têm ficado na casa dos pais por períodos mais longos. Muitos preferem terminar uma faculdade para depois se casarem e formarem a sua própria família, né? Então, em diversos países aí, mundo afora, nós estamos assistindo os filhos adultos simplesmente optarem por permanecerem por períodos cada vez mais longos na casa de seus pais, né? Agora, quando a gente pensa em casamento, em relacionamento, existe aquele provérbio, né, que é muito comum a gente ouvir, que diz que os opostos se atraem. Mas tem também um outro que diz que para cada qual tem o seu igual. Agora, eu não sei qual que você acha comum ou qual que se encaixa melhor para o seu tipo de relacionamento. Você se casou com alguém totalmente oposto a você, ou você procurou alguém com o qual combinasse o mais possível? Bom, existem os dois tipos, mas é notório
dizer, né, a gente percebe que quanto maior for a proximidade de condições sociais, educacionais, interesses gerais até, crenças, valores, etnia, atração física, maiores as chances de um relacionamento estável e sem grandes conflitos. Então, aí nesse caso, as pesquisas mostram que quanto mais parecidos forem nesses casos, melhor as chances de um relacionamento se perpetuar, né? Nessa fase também da vida surge a maternidade e a paternidade. E socialmente, né, a identidade do adulto muda muito com a chegada de um filho. E pode ser difícil a chegada de um filho, mesmo que isso foi planejado, foi tudo combinado, as datas, foi tudo muito bem planejado. Mesmo assim, ainda a chegada de um filho na família, ela vai ser difícil. Muda muita coisa, né? Uma coisa que nós não podemos negar, quem tem essa experiência sabe, né? Os pais passam a ter um novo compromisso de prover, né, o bem-estar físico e psicológico dessa criança, e eles devem agir com amor, com paciência, ainda que todos os seus planos pessoais sejam colocados de lado. Então, quando surgem os filhos na família, todas as outras coisas ficam em segundo plano. E daí a família, os filhos passam a ocupar o primeiro lugar. Todos os nossos esforços, o nosso tempo, ele será, claro que dedicado para a nossa família, né? Então, a adaptação à chegada da criança será mais fácil ou difícil, dependendo do grau de cumplicidade do casal. Se existe aí ajuda do marido, se é um marido que coopera, a mulher também está empenhada nas suas tarefas, vai ser muito mais fácil, né? Então, essa cumplicidade que gera o compartilhamento das tarefas, os cuidados mútuos com a casa, com os filhos, né? A dedicação, a paciência, ainda que as coisas não saiam como planejadas, então isso daí vai contar muito no desenvolvimento da família. Eu coloquei para vocês um filme, na verdade não é um filme, né? É um documentário que eu quero que todos vocês assistam. Ele está no site da faculdade, você vai abrir lá www.ucesp.edu.br e ali na lateralzinha do site tem TV UCESP. Você vai clicar em TV UCESP e lá foi colocado um vídeo de um documentário chamado Uma Viagem Fantástica do Corpo Humano. E eu quero que vocês todos assistam a esse vídeo, inclusive uma das questões que vocês deverão responder está baseada no vídeo. E é muito importante, é um vídeo que eu achei bem interessante, porque ele mostra desde a concepção até a morte. E justamente está tratando sobre tudo que nós falamos na nossa aula e muito mais. Eu tenho certeza que vocês vão apreciar muito e vão aprender muito através desse vídeo. Então, eu gostaria que todos vocês assistissem, tá? E terminando agora a nossa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre o envelhecimento. E é a fase da vida que todos nós tememos. Quando nós paramos e começamos a pensar como será o final da nossa vida, e nós percebemos também no nosso próprio corpo as mudanças que o envelhecimento vai fazendo, nós ficamos perplexos e nós ficamos assustados muitas vezes. E o envelhecimento é uma fase da vida difícil, muitos tentam assim nos animar falando que é a melhor idade, mas eu não gostaria de enganá-los, não é a melhor idade. A melhor idade ficou para trás. Mas nós temos ainda que encarar com alegria essa fase da nossa vida, aceitar as dificuldades pelas quais vamos passar e, na medida do possível, trabalharmos para que seja uma fase da vida agradável também, não só para nós, mas também para aqueles que nos rodeiam. Nós não podemos chegar a essa fase da nossa vida tristes,
derrotados, achando que é o final de tudo, e afetar aquelas pessoas que estão ao nosso redor com as nossas reclamações, com as nossas queixas constantes em relação ao nosso estado de saúde, ao nosso estado emocional. Então, eu gostaria de finalizar essa aula animando vocês a animarem aquelas pessoas que estão já nessa fase da vida a encararem essa fase com alegria. E como cristãos também, nós devemos pensar que a própria palavra de Deus falou que depois dos 70 é enfado e canseira. Mas nós podemos ainda lembrar que a nossa vida não acaba aqui. Nós estaremos com Cristo para sempre e devemos aproveitar essa fase da nossa vida para sermos uma grande bênção na vida dos outros, influenciando através dos conhecimentos que nós recebemos durante toda a nossa vida. E fazer desse momento um momento alegre, aguardando a nossa morte, que é o fim de todos nós, mas fazendo isso da melhor forma possível. Então, foi muito bom falar com vocês durante essas aulas. Espero ter atendido ao anseio de vocês, que vocês possam ter aprendido alguma coisa através dessas aulas, que possam influenciar outras vidas. E assistam o vídeo e vamos continuar então nas próximas aulas já com outra disciplina. Até mais!